O que mantém a maioria dos traders acordados à noite não é o medo de uma negociação ruim, não é sequer o golpe de uma grande perda, é algo muito mais insidioso, algo que corrói o núcleo da sua confiança como especulador, é a inconsciência enlouquecedora. Uma semana você é um gênio, lendo o tape como se fosse sua língua nativa. Na semana seguinte, você poderia estar jogando dardos com os olhos vendados. Você ganha dinheiro na segunda-feira, perde tudo até quarta-feira, e na sexta-feira fica se perguntando se alguma vez soube algo sobre esse jogo. Eu já passei por isso mais vezes do que gostaria de admitir, e certamente mais vezes do que os jornais jamais publicaram. Eles adoravam escrever sobre os meus milhões, sobre os golpes, sobre as vezes em que eu derrubei os ursos ou montei os touros até a fortuna. Mas nunca escreveram muito sobre as noites em que fiquei sozinho no meu escritório, olhando para o meu diário de negociações, tentando entender por que eu consegui ler o mercado perfeitamente por meses, e depois de repente fiquei cego. Essa inconsciência quase me destruiu mais de uma vez. Não foram as perdas que mais doeram. Foi não entender por que eu perdi. Foi a sensação de estar à mercê de algo que eu não podia controlar, não podia prever, não podia dominar. Deixe-me contar algo sobre esse negócio que ninguém quer ouvir. O mercado não se importa com sua sequência de vitórias. Ele não se importa que você tenha feito $50.000 em uma única tarde ou que você tenha estado certo 7 vezes seguidas. O mercado não é seu amigo e certamente não é seu inimigo. Ele simplesmente é. Ele se move de acordo com suas próprias leis, seus próprios ritmos. E se você vai sobreviver nesse jogo, precisa entender que o seu problema de consistência não se trata realmente do mercado. Ele se trata de você. Eu aprendi essa lição do jeito mais difícil. E aprendi várias vezes porque sou teimoso e porque algumas verdades são tão desconfortáveis que resistimos a elas, mesmo quando estão bem diante de nós. A primeira vez que realmente fiz dinheiro, eu estava convencido de que havia descoberto tudo. Eu era jovem, arrogante, e tinha transformado alguns centenas de dólares em milhares, através de pura coragem, e o que eu achava ser uma análise brilhante. Então, perdi tudo, cada centavo, e ainda mais. Fui arrasado de tal forma que precisei pegar dinheiro emprestado até para o bilhete de trem. Isso deveria ter me ensinado algo permanente, mas não ensinou. Não de verdade. Eu recuperei tudo e mais, e então perdi de novo. Esse ciclo se repetiu ao longo dos meus primeiros anos, e cada vez eu dizia a mim mesmo que tinha aprendido a lição, que dessa vez seria diferente. Mas aqui está o que eu eventualmente descobri, e isso é a chave para tudo o que vou te contar hoje. O problema da consistência existe porque não somos seres consistentes. Somos criaturas emocionais jogando um jogo emocional, e estamos fazendo isso em uma arena onde as emoções são o inimigo do lucro. Cada negociação que você faz é influenciada pelo seu estado emocional naquele momento. Seu nível de confiança, seu nível de medo. Se você teve uma briga com seu cônjuge naquela manhã, ou se dormiu bem à noite. Se você está negociando com dinheiro de medo ou dinheiro da casa. Se você acabou de ter uma grande vitória ou uma perda esmagadora. Todos esses fatores influenciam sua tomada de decisão, geralmente sem que você perceba. O mercado, por sua vez, permanece absolutamente indiferente ao seu estado emocional. Ele não se importa se você está confiante ou com medo, bem descansado ou exausto, desesperado ou confortável. Ele se move de acordo com as ações coletivas de milhões de participantes, cada um com suas próprias emoções e agendas, criando padrões que às vezes são legíveis e outras vezes completamente opacos. E aqui está a piada cruel que este negócio prega em nós. As mesmas características que o ajudam a ter sucesso nos seus melhores dias, a ousadia, a vontade de agir decisivamente, a confiança para aguentar contratempos temporários, são as mesmas características que o destruirão nos seus piores dias, quando se manifestarem como imprudência, impulsividade e uma recusa teimosa em admitir que você está errado. Passei anos tentando eliminar as minhas emoções do trading. Achei que se conseguisse tornar-me mecânico, sistemático, sem emoções, alcançaria a consistência que procurava. Criei regras para mim mesmo, regras férreas que jurei nunca quebrar. E sabe o que aconteceu? Eu as quebrei. Não todas as vezes, mas vezes suficientes para que elas quase não existissem. Eu as quebrava quando estava com raiva por causa de uma perda
e queria vingança do mercado. Eu as quebrava quando estava excessivamente confiante, por causa de uma sequência de vitórias, e achava que conseguia ver oportunidades que outros não viam. Eu as quebrava quando estava com medo e convencido de que desta vez era diferente, que os velhos padrões não se manteriam. O ponto de virada para mim veio após um dos meus fracassos mais espetaculares. Eu tinha acumulado uma fortuna, dinheiro realmente significativo, através de um trading paciente e disciplinado. Tinha seguido o meu sistema religiosamente. Tinha esperado pelas configurações certas, gerido o tamanho das minhas posições com cuidado, cortado as minhas perdas rapidamente e deixado os meus lucros correrem. Tudo o que fiz foi perfeito, de manual. E então, algo mudou dentro de mim. Não sei se foi complacência ou se o sucesso me fez sentir invencível, mas comecei a tomar liberdades com as minhas próprias regras, apenas pequenas no início. Uma posição ligeiramente grande demais, uma perda mantida por um tempo ligeiramente longo demais, uma negociação feita sem os meus sinais habituais, apenas por um palpite. Estas pequenas violações da minha disciplina não me prejudicaram imediatamente, e esse foi o problema. Na verdade, algumas delas funcionaram muito bem, o que apenas reforçou a minha crença de que talvez eu estivesse além das minhas próprias regras agora. Talvez eu tivesse alcançado um nível de intuição onde não precisava mais de uma estrutura tão rígida. Esse pensamento, essa mudança sutil da disciplina para a arrogância, custou-me tudo o que eu tinha construído. Não perdi tudo num acidente dramático. Perdi lentamente através de uma morte por 1000 cortes. Cada um deles uma violação dos princípios que me tornaram bem-sucedido em primeiro lugar. Quando finalmente me sentei e analisei realmente o que tinha acontecido, percebi que a minha inconsistência não era de todo aleatória. Havia um padrão nela, e o padrão era psicológico. Eu era mais disciplinado quando estava com medo, quando estava a recuperar de uma perda, quando tinha algo a provar. Era menos disciplinado quando estava confortável, quando sentia que tinha dominado o jogo, quando o sucesso vinha facilmente. Por outras palavras, o meu pior inimigo não era o mercado, era o próprio sucesso. Ganhar tornava-me desleixado. Ganhar tornava-me excessivamente confiante. Ganhar fazia-me esquecer que o mercado pode humilhar qualquer pessoa a qualquer momento. Esta percepção foi simultaneamente devastadora e libertadora. Devastadora porque significava que o meu problema de consistência não podia ser resolvido simplesmente encontrando um sistema melhor, ou aprendendo mais sobre análise técnica, ou estudando a história do mercado com mais cuidado. Essas coisas importavam, mas não eram a solução. A solução exigia algo muito mais difícil. Exigia que eu me tornasse consistente como pessoa, não apenas como trader. Exigia que eu desenvolvesse o tipo de autoconhecimento e autocontrole que a maioria das pessoas nunca alcança, porque a maioria das pessoas nunca precisa. Elas podem viver as suas vidas navegando em ondas emocionais sem sofrer consequências quantificáveis imediatas. Mas no trading, cada indulgência emocional aparece no saldo da sua conta. Então, como resolver o problema da consistência? Como transformar-se de alguém que negocia brilhantemente num dia e terrivelmente no outro, em alguém que consegue executar a um alto nível independentemente das circunstâncias? Vou dizer-lhe o que funcionou para mim, e aviso-o antecipadamente que não vai gostar. Não é um indicador secreto ou um padrão mágico. Não se trata de encontrar o intervalo de tempo perfeito ou a fórmula ideal de dimensionamento de posição. Essas coisas importam, mas são secundárias. A solução primária é brutal na sua simplicidade e excruciante na sua execução. Tem de construir um sistema e depois tem de segui-lo com devoção religiosa, mesmo quando, especialmente quando, tudo dentro de si grita para fazer outra coisa. Tem de segui-lo quando está a ganhar e se sente invencível. Tem de segui-lo quando está a perder e sente que ele está quebrado. Tem de segui-lo quando vê o que parece ser a oportunidade de uma vida que não cumpre exatamente os seus critérios. Tem de segui-lo quando está com medo, quando é ganancioso, quando está aborrecido, quando está entusiasmado. Tem de segui-lo até que segui-lo se torne mais natural do que respirar. Mas aqui está o que ninguém lhe diz sobre os sistemas. O sistema em si quase não importa. Já vi traders ganharem dinheiro com dezenas de abordagens diferentes. Seguidores de tendências, traders de reversão à média, analistas fundamentais, puros leitores de fita. A metodologia
é menos importante do que a consistência com que a aplica. O que importa é que tenha uma abordagem claramente definida que lhe dê uma vantagem, por menor que seja, e que execute essa abordagem da mesma forma todas as vezes. A vantagem não tem de ser enorme. Na verdade, provavelmente não será. Mas se executar de forma consistente, essa pequena vantagem acumula-se ao longo do tempo em algo significativo. Deixe-me dar-lhe um exemplo do meu próprio trading. Um dos meus princípios fundamentais era negociar apenas ações que estivessem em movimento, mostrando um movimento direcional claro. Nunca quis prever uma viragem. Queria ver a viragem acontecer e depois aproveitar o momento. Isto parece simples o suficiente, mas implementá-lo de forma consistente era incrivelmente difícil. Por quê? Porque as negociações mais tentadoras são sempre aquelas em que pensa que vê a viragem antes de ela acontecer. Olha para uma ação que foi abatida e pensa que vê sinais de acumulação. Quer entrar cedo para comprá-la antes que todos os outros reconheçam o que está a ver. É o seu ego a falar. É você a querer ser o gênio que previu o fundo. O meu sistema dizia: espere pela confirmação. Espere que o movimento real comece. E esperar custou-me oportunidades, ou pelo menos o que pareciam ser oportunidades. Via ações começarem a subir depois de as ter estudado e punia-me por não ter comprado mais cedo. Mas eis o que aprendi ao longo de milhares de negociações e milhões de dólares ganhos e perdidos. Para cada vez que antecipar a jogada teria funcionado melhor, houve 3 ou 4 vezes em que esperar pela confirmação me salvou de um sinal falso. A consistência de esperar, de seguir a minha regra, resultou num resultado a longo prazo muito melhor do que tentar otimizar cada negociação individual. Esta disciplina estende-se ao dimensionamento das posições, que é onde a maioria dos traders destrói a sua consistência. Precisa de decidir antecipadamente, com base no tamanho da sua conta e na sua tolerância ao risco, quanto está disposto a arriscar em qualquer negociação individual. Depois, precisa de manter esse número, quer se sinta confiante ou cauteloso. A maioria dos traders varia inconscientemente o tamanho das suas posições com base no seu estado emocional. Após uma perda, negociam menos porque têm medo. Após uma vitória, negociam mais porque se sentem invencíveis. Isto garante resultados inconsistentes porque está a te apostar alto quando pode estar a tornar-se excessivamente confiante e imprudente, e a apostar baixo quando pode estar a ver as coisas com mais clareza devido a uma cautela redobrada. Aprendi a calcular o tamanho da minha posição antes mesmo de olhar para uma oportunidade específica. O meu sistema baseava-se em arriscar uma percentagem fixa do meu capital em cada negociação, com a colocação do stop loss determinada pela estrutura do mercado e não pelo meu nível de conforto pessoal. Isto soa mecânico e é, mas esse é exatamente o ponto. A natureza mecânica da abordagem remove a emoção da equação. Não estou a decidir quanto arriscar com base no quão confiante me sinto em relação a uma negociação específica. Estou a decidir com base no que o meu capital pode suportar e no que a estrutura do mercado indica ser um ponto de stop loss razoável. Mas mesmo com um sistema perfeito, há outra camada para o problema da consistência que acaba por apanhar todos. É o problema das condições de mercado em mudança. Os mercados passam por diferentes fases: mercados em tendência, mercados instáveis, períodos de alta volatilidade, períodos de baixa volatilidade, mercados em alta, mercados em baixa. Um sistema que funciona brilhantemente num tipo de mercado pode falhar miseravelmente noutro. Então, como manter a consistência quando o próprio mercado é inconsistente? A resposta é que não luta contra a natureza do mercado. Aceita-a. Constrói no seu sistema o entendimento de que haverá períodos em que a sua abordagem funciona e períodos em que não funciona. A chave é reconhecer estes períodos o mais rapidamente possível e ajustar a sua exposição em conformidade, não a sua metodologia. Quando o mercado é favorável à sua abordagem, negocia no tamanho total de acordo com o seu sistema. Quando as condições do mercado mudam e a sua abordagem para de funcionar, reduz o seu tamanho ou afasta-se completamente. Não muda os seus critérios para entrar e sair de negociações. Apenas muda a quantidade de capital que está a utilizar. É aqui que a maioria dos traders comete um erro fatal. Quando a sua abordagem para de funcionar, abandonam-na e vão à procura de algo novo.
Pensam que o problema é o sistema, quando o verdadeiro problema são as condições do mercado. Saltam do segmento de tendências para a reversão à média, para a análise fundamental, para o que quer que o último guru esteja a vender, sempre à procura do santo graal que funcione em todas as condições. Tal coisa não existe. O que existe é a disciplina para reconhecer quando a sua vantagem está presente e quando não está, e agir em conformidade. Passei por uma fase na minha carreira em que tentei ter um sistema para cada condição de mercado. Seguia tendências em mercados com tendência, negociava intervalos em mercados instáveis e assim por diante. Parece lógico, mas foi um desastre. Por quê? Porque estava constantemente a ter de decidir qual sistema usar, o que significava que estava constantemente a questionar-me. Era este realmente um mercado em tendência ou apenas um movimento temporário num intervalo? Isto era instabilidade ou apenas uma pausa na tendência? Mudava de sistema exatamente no momento errado, sendo trucidado em intervalos quando tentava seguir tendências e perdendo movimentos enormes quando decidia que o mercado estava limitado a um intervalo. A solução foi mais simples e elegante. Desenvolvi uma abordagem central que funcionava nas condições de mercado que eu entendia melhor e depois simplesmente esperei que essas condições aparecessem. Quando não estavam presentes, não fazia nada. Ficava quieto, observava, estudava, preparava-me, mas não negociava. Isto deixou-me louco no início, porque parecia que estava a perder oportunidades. Todos os outros estavam a ganhar dinheiro, enquanto eu ficava ali sentado sem fazer nada. Mas com o tempo, percebi que não fazer nada quando as condições não eram as corretas era tão importante quanto negociar agressivamente quando elas eram. O dinheiro que não perdi durante períodos desfavoráveis foi tão valioso quanto o dinheiro que ganhei durante os favoráveis. Isto leva-me ao que pode ser a percepção mais importante sobre a consistência que posso partilhar. Consistência não significa negociar todos os dias. Não significa estar sempre no mercado. Consistência significa seguir sempre o mesmo processo de tomada de decisão. E, por vezes, esse processo leva à decisão de não negociar. O amador pensa que consistência significa atividade constante. O profissional sabe que consistência significa adesão constante a princípios, o que muitas vezes requer uma paciência e inatividade tremendas. Lembro-me de um período na minha carreira em que não fiz uma negociação significativa durante meses. Os meus amigos pensavam que eu tinha perdido a coragem. Viam-me no clube e perguntavam se eu tinha desistido da especulação, mas eu não tinha perdido a coragem e não tinha desistido. Estava simplesmente à espera. O mercado não se estava a configurar de formas que se ajustassem à minha abordagem, por isso não fez nada. Depois, quando as condições finalmente se alinharam, entrei em grande. Essa única negociação rendeu mais dinheiro do que eu teria ganho num ano a aproveitar constantemente oportunidades marginais que não se ajustavam bem aos meus critérios. Isto é o que separa o trader consistente do inconsistente. O trader inconsistente sente-se obrigado a estar sempre a fazer alguma coisa, a ter sempre uma posição, a estar sempre na ação. Tem medo de perder, medo de ficar à margem quando o mercado faz um grande movimento. Por isso, forçam negociações que não cumprem realmente os seus critérios. Convencem-se de oportunidades que são de segunda categoria. Baixam gradualmente os seus padrões até não estarem realmente a seguir nenhum sistema. Estão apenas a jogar, a reagir a cada oscilação do mercado e depois a perguntar-se por que razão os seus resultados são tão imprevisíveis. O trader consistente, por outro lado, tem a disciplina de esperar. Não apenas esperar pelas oportunidades certas, mas esperar pelos períodos em que a sua abordagem não está a funcionar. Esperar pelas sequências de perdas que são uma parte inevitável de qualquer sistema. Esperar enquanto outros estão a ganhar dinheiro a fazer coisas que parecem tentadoras, mas que não se ajustam à sua metodologia. Esta espera é ativa, não passiva. Está a estudar o mercado, a preparar-se para a próxima oportunidade, a manter as suas competências e a sua vantagem, mas não prime o gatilho até que todas as peças se alinhem. Agora, deixe-me falar-lhe da peça final do quebra-cabeças da consistência. A peça que levei mais tempo a compreender e que foi a mais difícil de implementar. Trata-se da gestão de estado. Não o estado do mercado, mas o seu estado pessoal, porque aqui está a verdade brutal que ninguém neste negócio quer admitir. Pode ter o melhor sistema do mundo,
Pode ter uma disciplina de ferro para segui-lo, e ainda assim, pode falhar se não gerir o seu próprio estado psicológico. Aprendi esta lição durante o que deveria ter sido um dos meus melhores períodos. Tinha recuperado o meu capital após uma perda significativa. Tinha um sistema comprovado em que confiava. Estava a segui-lo religiosamente, mas também estava exausto, não fisicamente cansado, embora isso fizesse parte. Estava mental e emocionalmente esgotado após anos de foco intenso e pressão. Eu seguia em frente porque é isso que se faz, certo? Segue-se em frente. Não se desiste. Continua-se a lutar. E por um tempo, funcionou. Eu ainda estava a ganhar dinheiro, mas a qualidade da minha tomada de decisão estava a diminuir de formas que eram demasiado subtis para serem notadas no dia a dia. Eu era mais lento a reconhecer oportunidades. Era menos criativo na gestão das minhas posições. Era mais provável cometer pequenos erros nos meus cálculos ou no meu timing. Nenhuma destas coisas era catastrófica por si só, mas somavam-se. A minha vantagem estava a ser erodida, não porque o meu sistema tivesse parado de funcionar, mas porque eu não o estava a executar ao nível exigido. É como pedir a um pianista de classe mundial para executar uma peça complexa quando está exausto. Pode acertar em todas as notas certas, mas a música não será a mesma. O trading é da mesma forma. A mecânica pode estar lá, mas se a sua mente não estiver afiada, o seu desempenho será inferior. A solução foi algo que pareceu completamente contraintuitivo. Eu precisava de negociar menos, não porque as oportunidades não estivessem lá, mas porque eu precisava de preservar o meu capital mental com tanto cuidado como preservava o meu capital financeiro. Comecei a tratar o meu estado mental como um recurso que podia ser esgotado e que precisava de ser reposto. Após períodos de trading intensos, eu afastava-me deliberadamente. Mesmo que as condições permanecessem favoráveis, passava tempo longe da fita, longe das cotações, longe do mercado inteiramente. Deixava a minha mente recuperar. Isto foi incrivelmente difícil porque ia contra todos os instintos que eu tinha. Quando se está numa boa fase, quando tudo está a funcionar, o impulso natural é esforçar-se mais para maximizar a oportunidade. Mas aprendi que esforçar-se demasiado, quando as coisas estão a correr bem, é tão perigoso como esforçar-se demasiado quando as coisas estão a correr mal. Em ambos os casos, está a operar a partir de um estado mental comprometido. Quando as coisas estão a correr mal, negocia por medo ou desespero, ou pela necessidade de se provar a si próprio. Quando as coisas estão a correr bem, negocia por excesso de confiança ou ganância, ou um sentido de invencibilidade. Nenhum dos estados produz uma tomada de decisão ideal. Os períodos mais consistentes da minha carreira vieram quando aprendi a negociar a partir de um estado de calma e atenção focada. Não excitado, não assustado, apenas presente e envolvido com o que o mercado estava realmente a mostrar-me. Este estado é incrivelmente difícil de manter porque exige que seja suficientemente apaixonado pelo trading para se dedicar a ele completamente, enquanto simultaneamente é suficientemente desapegado para não se importar demasiado com qualquer resultado individual. É um paradoxo, mas é necessário. Eis como o gere na prática. Desenvolvi rotinas que me ajudavam a entrar no estado certo antes de negociar. Reveja as minhas regras. Lembrava-me dos meus objetivos a longo prazo. Libertava-me conscientemente do meu apego ao resultado de qualquer negociação específica. Tratava cada negociação como uma experiência, um teste à minha hipótese sobre o que o mercado estava a fazer. Algumas experiências funcionam, outras não, mas cada uma fornece informações. Este enquadramento ajudou-me a desligar da montanha-russa emocional de vitórias e derrotas. Também desenvolvi a disciplina para reconhecer quando não estava no estado certo e afastar-me, em vez de forçar. Se estava zangado, não negociava. Se estava demasiado entusiasmado, não negociava. Se estava distraído com problemas pessoais, não negociava. Isto parece óbvio, mas é incrivelmente difícil de implementar, porque há sempre razões aparentemente boas para negociar de qualquer forma. A oportunidade parece demasiado boa para deixar passar. Não quer perder o movimento. Precisa de recuperar as perdas de ontem. Estas são todas as suas emoções a falar, não a sua mente racional. A verdade é que haverá sempre outra oportunidade. Sempre. O mercado está aqui há centenas de anos e estará aqui por mais centenas. Perder uma negociação, ou um dia, ou mesmo um mês,
não tem significado no contexto de uma carreira. O que não deixa de ter significado é o dano cumulativo que causa à sua conta e à sua psique quando negocia a partir do estado errado. Essas perdas não lhe custam apenas dinheiro, custam-lhe confiança, fazem-no questionar o seu sistema. Iniciam a espiral negativa que leva à inconsistência. Então, aqui está o que eu quero que compreenda, e este é o culminar de tudo o que aprendi ao longo de décadas neste negócio brutal e belo. A consistência no trading não se trata de encontrar o indicador perfeito ou a estratégia final. Trata-se de se tornar uma pessoa que consegue manter um desempenho de alto nível independentemente das circunstâncias externas. Trata-se de construir sistemas e depois ter a disciplina de segui-los. Trata-se de gerir o tamanho das suas posições, para que nenhuma negociação individual o possa descarrilar emocional ou financeiramente. Trata-se de reconhecer condições favoráveis e ser agressivo, enquanto também reconhece condições desfavoráveis e tem a coragem de não fazer nada. E trata-se de gerir o seu próprio estado psicológico com o mesmo cuidado e atenção que dedica à gestão das suas negociações. Cada dia neste negócio é um teste ao seu caráter. O mercado está sempre a tentar encontrar as suas fraquezas, a explorar os seus preconceitos, a desencadear as suas emoções. Não está a fazer isto maliciosamente. É apenas a natureza do jogo. A multidão está sempre errada nos extremos. E se fizer parte da multidão emocionalmente, estará errado com eles. A forma como se separa da multidão não é sendo mais inteligente ou tendo melhor informação. É sendo mais disciplinado, mais paciente, mais consistente. Ganhei milhões e perdi milhões várias vezes. Fui louvado como um gênio e descartado como um tolo, por vezes na mesma semana. Senti a intoxicação de estar certo de uma forma grandiosa e a devastação de estar espetacularmente errado. Através de tudo isto, a lição que volta sempre é esta. O trader que consegue manter-se no jogo tempo suficiente, que consegue manter a sua disciplina através de vitórias e derrotas, que consegue continuar a executar o seu sistema sem deixar que as suas emoções desviem a sua tomada de decisão, esse trader acabará por ter sucesso. Não porque tenha sorte ou talento, mas porque dominou o adversário mais difícil que alguma vez enfrentará, ele próprio. O problema da consistência não é realmente um problema de trading, é um problema humano. Somos inconsistentes porque somos emocionais, porque somos influenciados por eventos recentes, porque confundimos atividade com progresso, porque não suportamos estar errados, porque estamos demasiado ansiosos por estar certos. Resolver o problema da consistência significa resolver estes problemas humanos, e esse é o trabalho de uma vida inteira. Mas se leva este negócio a sério, se quer realmente ter sucesso, esse é o trabalho que tem de fazer. Por isso, deixo-lhe este desafio. Pare de procurar a próxima grande estratégia. Pare de procurar o indicador secreto. Pare de pensar que se encontrar o sistema certo, todos os seus problemas serão resolvidos. Em vez disso, olhe para si próprio. Olhe para o seu diário de trading e identifique os padrões. Quando é que negocia melhor? Quando é que negocia pior? Que estado emocional produz as suas melhores decisões? Que estado emocional o desvia do caminho? Construa o seu sistema em torno dos seus pontos fortes e construa salvaguardas contra os seus pontos fracos. E depois, dia após dia, negociação após negociação, execute esse sistema com uma disciplina inabalável. Não porque funcionará sempre. Não funcionará. Não porque nunca terá sequências de perdas, terá. Mas porque a execução consistente de um sistema sólido é o único caminho fiável para o sucesso a longo prazo neste negócio. Tudo o resto é apenas ruído. O mercado estará aqui amanhã, e depois de amanhã, e depois disso. O seu trabalho não é apanhar cada movimento ou estar sempre certo. O seu trabalho é ser suficientemente consistente, suficientemente disciplinado e suficientemente paciente para ainda estar no jogo quando as grandes oportunidades chegarem. É assim que se constrói uma fortuna. É assim que se torna um profissional. É assim que se resolve o problema da consistência. Se estas palavras fizeram sentido para você, talvez seja o sinal de que sua mentalidade finalmente começou a mudar. Se você sente que este vídeo te deu uma ferramenta que você não tinha antes, deixe seu curtir, não para me agradar, mas para que o algoritmo entenda que este tipo de conteúdo sério
precisa chegar a outros traders que, assim como nós, já perderam o sono tentando decifrar esse jogo. Eu quero te ouvir agora. Não precisa de um texto longo, mas me diga sinceramente nos comentários qual dessas verdades mais te incomodou hoje. É o medo de aceitar o stop ou aquela arrogância perigosa que surge logo após um grande lucro? Eu leio cada um de vocês porque é nessa troca que reforçamos nossa própria disciplina. E se você decidiu que não quer mais ser apenas liquidez para os profissionais, inscreva-se e ative as notificações. O mercado estará aberto amanhã, e meu único desejo é que você continue no jogo com sua munição preservada, para quando a grande oportunidade finalmente aparecer. A gente se vê na próxima operação.